Oi, gente, aqui é o professor Paulo Cassiano, do canal da Autoconsciência. Vamos gravar um vídeo bem interessante sobre o tempo, né? Esses fenômenos do tempo. Eu até fiz uma live sobre os mistérios do tempo e aqui eu vou trazer, esmiuçar assuntos que eu não falei lá na live, tá? Sobre o passado, presente e futuro, sobre a criação da realidade, sobre a fala da ciência com relação a essa questão do tempo. E explicações da parte espiritual, né, esotérica, com relação a isso. Então, você dá um like aí, compartilha com o maior número possível de pessoas esse vídeo. É um vídeo curto, né, no máximo 20 minutos, mas eu vou trazer explicação detalhada sobre todo esse assunto e até para você entender como, de fato, a gente está interagindo com o tempo e o que está acontecendo, tá? Vamos lá. Explicando tudinho aí. O passado, presente e futuro. Essa apresentação ela tem como base os ensinamentos do Jean-Pierre Garnier Mallet, né, que fala da lei do desdobramento do tempo. Tem um pouco do conteúdo que a gente fala de ressonância, a ressonância Schumann. Tem também uma parte que a gente fala com relação aos estudos e pesquisa do Greg Braden e física quântica e tal. Então, essa visão vai te dar uma noção bem do que está acontecendo. Eu, pelo menos, por exemplo, eu comecei a produzir esse conteúdo, era mais ou menos umas 2h30 para 3 horas, já são 5 horas, 5h30. Passou muito rápido o tempo. A impressão que a gente tem é que ele está mais acelerado. E, de fato, parece estar mais acelerado. Então, o tempo mudou. Não sei se você notou isso. O tempo que eu digo dentro da escala cotidiana, do dia, da semana, daquilo que a gente percebe como tempo, né? Ele está diferente, ele parece estar acelerado. Estava falando isso agorinha, com relação ao fenômeno da gente sentir e perceber que o tempo é como se estivesse dando saltos, né? Eu estava fazendo um conteúdo, estudando o conteúdo do livro do conhecimento. Deixa eu beber água aqui. E eram umas 2h30. E quando eu olhei, já era 20 para as 3. Eu parei, eu acho que uns 2, 3 minutos, mas a impressão que eu tinha é que passou 20 minutos. Então tá meio estranho, né? Então, além da gente passar por esse tempo que a gente percebe como mais acelerado, tem outros fenômenos que estão acontecendo na Terra que faz com que esse processo faça com que a nossa percepção com relação ao tempo mude. Então, além de passar por esse processo de despertar que a gente está passando, né? Despertar planetário, eliminação das trevas, limpeza planetária, ainda tem os fenômenos que não são muito claros, não muito esclarecidos. Então, o que é que de fato está acontecendo? Eu vou tentar passar nesse vídeo o que de fato está acontecendo, baseado nos estudos que eu fiz de física quântica, baseado nas pesquisas que eu fiz, baseado... Você vai pesquisar, você vai encontrar várias terminologias relacionadas a esses assuntos e você vai ter uma compreensão e vai ter uma outra compreensão quando você junta todos os assuntos. Você entende que é um fenômeno espiritual, você entende que também tem um fenômeno científico aí, né, que afeta o nosso cérebro, afeta nossos corpos. Então, primeiro, há uma manipulação da nossa percepção. Essa manipulação acontece pela Matrix, que é o sistema de governança da Terra que está perdendo esse poder, que são o que a gente chama de atores globais, né? Aqueles que manipulam o globalismo ou que têm interesses em enfraquecer nações e controlar nações. Então, há uma manipulação dessa percepção. Há frequências eletromagnéticas que são emitidas também e dispersas através de tecnologias que também afetam o nosso cérebro, afetam nossos corpos energéticos e alteram o ritmo natural do ser humano. O ritmo natural já está alterado porque o calendário está errado, a contagem dos dias está errada, a questão das horas está errada, porque o tempo, na verdade, acaba sendo um fenômeno criado impulsionado por essa quantificação dele, né? Que é o relógio, calendário, dia, horas e etc. E aí isso já alterou nosso ritmo natural já há muito tempo. Só que agora nós estamos percebendo que ele não está contabilizando o real tempo.
É como se o tempo estivesse mudado, se transformado, e a gente não percebe ele como a gente percebia antes. Então, a sua mente ela está sendo bombardeada por muitas informações. A informação de internet, a mídia social, a informações pessoais, a informações profissionais, a informações dessa batalha espiritual. E estímulos, muitos estímulos, vai comprar, venha comprar, consumo, consumo, consumo. Muitos estímulos incessantes, muitos estímulos de medo, muita manipulação e programação preditiva, muitos ciclos de distração, né, principalmente através da internet, das redes sociais, mídias sociais, e muita fragmentação mental e muita luta interna e luta de divisões, né, ideologias, direita e esquerda, branco e negro, muçulmano e não sei o quê, essas religiões, essa bagunça. Então, o que é que você percebe? Uma manipulação para que o ser humano fique em conflito, certo? Então, essa fragmentação mental também nos perturba e cria uma percepção acelerada, tá? E quando estás preso nessa repetição artificial, o tempo parece escorrer pelos teus dedos, né? Ele escorre, você não percebe. Mas há algo mais. Há relatos que sugerem que a Terra está atravessando um campo energético diferente, uma zona do cosmos com vibrações mais intensas, que eles têm o nome de precessão dos equinócios, alinhamento planetário, tem vários nomes que se dá isso. Então, essas frequências cósmicas, o próprio livro do conhecimento fala disso, fala dos fenômenos solares, né? Não só dos flashes, dos eclipses e outros fenômenos, eles estão interferindo na própria estrutura do espaço-tempo e interferindo no nosso cérebro, interferindo nos nossos corpos energéticos, fazendo com que a gente tenha uma pressão e uma percepção mais acelerada e que crie dentro de todos nós, por causa dessa busca incessante por mudança, melhoria, e muitas coisas não acontecem no tempo que a gente quer, a gente fica numa pressão e um sentido de urgência, de querer que tudo seja imediato. Tanto que a cultura dos relacionamentos hoje, a cultura que predomina a cultura do imediatismo, né? Muito pelo caso depois que a internet surgiu, certo? E não é coincidência, né, que esses fenômenos como tempestades solares, as anomalias geomagnéticas estejam aumentando. Algo no universo está acelerando a Terra, tá? Algo está acelerando. Como parte desse sistema, a gente sente o impacto. E depois, o próprio planeta. Há indícios que a rotação da Terra sofreu alterações mínimas, mas significativas. Alterações poderosas. Pequenas variações na velocidade de rotação podem alterar a sua percepção do tempo. Há quem diga que ela está rodando meio segundo. Mas você não tem ideia, uma rotação de meio segundo mais rápido muda todo um sistema aqui dentro. E isso é um fenômeno que foi calculado matematicamente pelos cientistas que estudam os fenômenos da superfície e da atmosfera e estratosfera. Então, eles têm equipamento, tecnologia que faz essas medições. Então, eles falam de que a Terra está rodando mais rápido. Ok? Mesmo que não sejam oficialmente reconhecidas, a ciência convencional evita explorar estas possibilidades, mas os padrões estão lá. Se souberes onde olhar, você vai encontrar muitas respostas. Então, a precessão dos equinócios, como eu falei, e a transição planetária mudaram o tempo, como percebemos. O fim dos tempos, né? O fim de uma era de trevas, luz, de escuridão, né? Dessa manipulação. Esse fim que está acontecendo, ele criou um senso de urgência, uma percepção das coisas alteradas. Então, a gente está percebendo realmente uma mudança que vem da transição planetária. Esse senso de urgência, de imediatismo, ele está muito comum. As pessoas querem tudo muito rápido, querem resolver tudo rápido. O trânsito está um caos, as pessoas brigam, discutem, porque uma pessoa está lenta, um idoso, a gente está sem paciência, a gente anda irritado. Tudo isso são fenômenos ligados a essa questão do tempo. E as distrações, né? Tudo isso tiraram a nossa percepção da vida. Né? Tiraram o nosso foco de presença, tiraram o nosso foco do agora, tirou o nosso foco do que de fato realmente nos preenche. Então, há uma dimensão espiritual, na dimensão espiritual, né, diz que o tempo, tal como conhecemos, é uma construção dentro da Matrix, na visão espiritual, que é uma ilusão.
E também há muitos autores e muitas pesquisas que dizem isso, porque se ele não é contabilizado, só existe os fenômenos do dia, tarde e noite, né? Que é a hora que a lua chega, a hora que o sol nasce, seriam os fenômenos naturais da natureza. Então, à medida que mais pessoas começam a despertar, que é o que está acontecendo com vocês, a maioria das pessoas, os limites dessa ilusão, ela vai se tornando mais evidente. A gente vai percebendo que isso vai se esmiuçando, se desnudando. E há uma aceleração do tempo, pode ser um reflexo desse colapso gradual da programação que nos mantém presos. Então, esse colapso gradual que nos mantém preso está gerando esse fenômeno ao qual nós percebemos como se o tempo ele fosse um grande vazio, né? Por isso que tem a terminologia do espaço-tempo, né? O espaço, ele é um vazio, né? E o tempo, a gente tem na nossa mente como se ele andasse para frente, né? Como se fosse linear. Ele não é linear, ele é não linear. E o passado, o presente e o futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. E eu vou te explicar isso. Então, isso não é apenas uma questão de percepção, é um cruzamento de forças cósmicas, manipulações humanas, né? Pela Matrix, pelos trevosos, e o despertar cósmico coletivo que está acontecendo. Despertar das massas e o despertar daqueles que já estão buscando o autoconhecimento, a autoconsciência e expandindo. Então, o tempo ele pode ser uma ilusão, mas as mudanças que nós sentimos são reais. Tu já sabes, né? O relógio não acelera sozinho. Então, e nas perspectivas esotéricas, nas visões esotéricas, como discutidas pelos autores como o Greg Braden, por exemplo, quinta dimensão não tem essa questão do tempo, como nós percebemos. É diferente, é uma eternidade, é o tempo presente, é a presença, é a quinta dimensão, é a não morte. Então, é uma vida real dentro do campo quântico, é uma outra realidade, né? Diferente da realidade nossa, dividida entre terceira e quarta dimensão, entre a dimensão espiritual e a dimensão da matéria. Você está aqui no corpo físico, vê sua vida, tem seus pensamentos, tem suas emoções, tem os seus sentimentos, tem o seu trabalho, tem a sua vida pessoal, profissional, tem as coisas que você quer conquistar, tem a sua vida, né, aqui na Terra, mas você fica dividido entre esses tempos, né, que digamos assim, ilusórios, mas que na parte fenomenológica, ele tem informação, né? Na verdade, o tempo é como se fosse um campo de informação. Tá? Então, nessa perspectiva esotérica, como mais discutida pelo Greg Braden, que eu acho um dos melhores, né? O Joe Dispenza também é muito bom, o tempo parece ser mais rápido, porque estamos numa fase de despertar, uma fase de acordar, né? É uma ascensão vibracional, onde a energia da Terra está sendo elevada, e você percebe isso pelas medições da ressonância Schumann, né? Que é a energia vibracional da Terra, que foi estudado e pesquisado e se definiu como uma vibração, como se fosse um batimento cardíaco, né? Então, do planeta, né, a energia vibracional da Terra, ela está aumentando, alinhando-se a dimensões mais elevadas e comprimindo as experiências da vida da Terra e acelerando o crescimento espiritual. Daí, um senso de urgência, um senso de aceleração. Então, você percebe que o tempo está mudado, diferente. Então, essa pressa, note que há uma pressa, há um sentimento de urgência em quase todas as pessoas. Reflete que um fluxo interno, quanto mais alinhados estivermos com a presença, o presente, o agora, e aí nós teremos mais estados de fluxo ou estados de flow. Mais rápido o tempo subjetivo avança, impulsionando a manifestação dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E com isso, há uma evolução da alma. É visto como uma oportunidade, isso que está acontecendo, para priorizar o essencial, liberando apegos e abraçando a expansão cósmica do universo, que influencia a nossa percepção de realidade. Né? Em essência, não é o tempo que acelera, mas nossa conexão com ele, que se intensifica, convidando a uma vida mais intencional, certo? Uma vida de propósito, uma vida de conexão. Com o Ômega, principalmente, que é o canal que abre a quinta dimensão, que está nos ensinamentos do livro do conhecimento. Se você quer conhecer mais sobre isso, você precisa ir para o doutorado espiritual, que é o livro do conhecimento. Ele é o topo da cadeia alimentar dentro dos estudos espirituais que existentes. Eu conheço todo tipo de doutrina, todo tipo de livro, todo tipo de filosofia. Eu estudei tudo que você possa imaginar. Mas foi no livro do conhecimento que eu tive a ressonância
da resposta a toda a minha busca, né? E aí o livro acalma a tua mente e é o fim da busca, né? Você encontra ali as respostas. Lógico que no primeiro momento você não vai entender, mas à medida que você vai lendo, ele vai te esclarecendo. Então, existiam várias linhas temporais. Porque a linha, vamos entender, o tempo, ele é manipulado. Porque o tempo, na verdade, não existe, mas na percepção humana, ele é percebido por datas, horários, o calendário, data, horário, né? E por eventos. Os manipuladores da narrativa de comunicação que manipula o planeta, né? A Matrix, como a gente diz, ela programou a gente para eventos. Por isso chama programação preditiva, programação do que iria acontecer. Desde bomba nuclear, Armagedon, e várias tiradas. Inclusive, até as próprias endemias, né, e outras coisas, estava tudo numa programação, já dentro de uma linha temporal. Então, existia uma linha temporal de muita destruição. Existia uma outra possibilidade, que eles não são bobos, eles criaram outras possibilidades. Eles criaram várias linhas do tempo. Aí, o que foi que aconteceu? À medida que nós fomos despertando, tendo mais consciência, essas linhas temporais começaram a perder força. Essas linhas temporais foram construídas por engenharia social e programação preditiva. A engenharia social construiu a ideologia, construiu a rede de diversidade, né, que existem nas universidades, tanto ideológicas, sociais e gênero, construiu as ideologias religiosas que dividem as pessoas e manipulou religiões. Então, essa engenharia social criou todo uma divisão, né? Porque divididos somos fracos e juntos somos fortes. Com esse objetivo. Também isso, através da programação preditiva, fez com que o tempo, na nossa percepção, ficasse mais acelerado. E aí o que aconteceu? Aí as forças do bem, né? A aliança, seres que colaboram com a Terra, mudaram a linha do tempo para uma linha do tempo mais natural. A linha do tempo do planeta. O mundo é criado pelo inconsciente da humanidade. Então, nós programamos acontecimentos, eventos que vão acontecer, porque o que nós emitimos como pensamento, emoção, cria um evento, né? Cria uma realidade. Então, o coletivo pensando em destruição, ele cria uma destruição. O coletivo pensando em morte, ele cria a morte. Porque ali não foi programado, não passou filme, não passou novela, não teve moda, não teve alimentação. Então, eles programaram, nos condicionaram a se alinhar com a programação preditiva direcionada por essas forças negativas, certo? Então, essa linha do tempo mudou, porque estamos agora numa linha mais natural, então há uma briga, uma confusão entre luz e trevas nesse controle dos eventos, né? Que acontece. Então, há um plano para que isso acabe. Mas o que você precisa entender é como você interage com isso. Então, nós temos o poder, né, de escolher, como a gente já vem falando nas lives, e que linha do tempo queremos. Nós escolhemos a linha do tempo. Então, se atualmente, presta atenção, a linha do tempo coletiva, que eu falei agora, da Terra, ela é toda manipulada. Você, em algum momento da sua vida, desde que você nasceu até os dias atuais, você se alinhou se identificou com algum evento, alguma programação preditiva. Então, além das suas crenças limitantes, dos seus traumas, de tudo que você passou, você puxou o futuro, né, negativado, criou o futuro, né, ruim e se alinhou com essas linhas temporais. Então, para você sair disso, você precisa escolher uma outra linha do tempo e construir uma linha do tempo diferente, onde é que está o que a gente chama de infinitas possibilidades. É onde os seus potenciais estão lá. O que é potencial? É aquilo que eu coloco energia, ação, onde eu coloco pensamento, emoção e ação. Eu coloco esses três fatores. Quando eu coloco o meu pensamento, quando eu coloco a minha emoção, o que eu sinto, o que eu quero, com força. Então, por isso, a positividade, a leitura positiva, as afirmações positivas, o trabalho relevante, a busca pela paz interior, a busca pelo despertar da consciência, vai ajudar a construir uma outra linha temporal. E aí, as possibilidades são infinitas, porque você vai potencializar um lado positivo e, consequentemente, Deus
né? E as forças do bem, e aqueles que trabalham em prol da Terra, atrairão coisas positivas e boas para você. Então, o tempo, como a gente já vinha falando aqui, ele não é linear, como a gente percebe, ou como imaginamos, né? Segundo Jean-Pierre Garnier Mallet, vivemos num fluxo de desdobramento, onde o passado, presente e futuro estão interligados, em um único campo de possibilidades. Nossa consciência percorre esse fluxo, criando realidade a cada instante. Então, nós estamos constantemente criando realidade com os pensamentos. Pensamentos de medo, pavor, preocupação, as falas, quando você diz assim, hoje eu não acordei bem, hoje não vai ser um dia legal, você está dizendo para o campo, potencializando um dia não legal. Tudo que você fala, tudo que você sente, tudo que você está emitindo em energia para esse campo, ele se torna real. Então, o passado é a memória cristalizada. Isso é a prova que o passado ele existe, porque ele está em memória, não é adormecida. É uma memória viva. Constantemente a gente lembra de eventos que nos aconteceu, negativos, ruins, até eventos bons, que é mais comum nós pensarmos mais na lembrança de eventos negativos. Então, ele guarda as experiências, né? Tudo informação, escolhas e aprendizados, que moldaram quem somos hoje. Entretanto, quando a mente fica presa no passado, ela transforma lembranças em correntes, impedindo que avancemos. A constelação familiar, ela trabalha muito nessa perspectiva de libertar o ser humano do que está amarrando ele naquele sistema familiar, porque a maioria do passado, da formação das nossas crenças, estão na primeira infância, certo? Tem as limitações que vêm da primeira infância, as limitações intrauterinas e as limitações herdadas de ancestrais. São os votos, às vezes, de pobreza, são os votos de miséria, são doenças, tudo que está ali no campo. Não quer dizer que você vai se nascer com aquilo, mas você, de alguma maneira, é aquilo. E as suas escolhas vão fazer a diferença ou não. Então, a maioria de todos nós vivemos no passado. Vivemos com a mente nas memórias. Então, o passado, o presente e o futuro coexistem ao mesmo tempo. São dimensões diferentes, frequências diferentes, formações diferentes. Certo? A sua mente, ela recorre sempre ao passado, acessando memórias. Isso prova que o passado permanece vivo. Ele está vivo aqui, agora, nesse momento. Então, algo que te aconteceu, que te traumatizou, por exemplo, eu sofri bullying e abuso sexual na infância. Quando eu assistia alguma coisa sobre ou pedofilia, alguma coisa assim relacionada a abuso de criança ou maltrato de criança, eu ficava muito mal, me dava falta de ar, mal-estar, eu chorava, eu ficava... Porque eu passei por isso. Hoje eu posso falar porque eu curei isso. Não foi fácil, mas eu consegui, a partir desse momento, olhar essa cena e escolher fazer diferente, porque eu não sou a memória, eu não sou o passado, você também não é o passado. Mas se você tem um relacionamento ruim, aí não quer dizer que você vai ter sempre relacionamentos ruins, porque todo homem é igual ou toda mulher é igual. Não tem nada a ver. Você perdeu o carro, quer dizer que você vai sempre perder seu carro. Perdeu o emprego, vai ver sempre... Não tem nada a ver. O passado, ele é informação. Ele tem que ser combustível para a vida presente. Ele tem que ser combustível, tá? Então, vivemos constantemente a nossa mente presa no passado. E nunca, raramente estamos no presente. Raramente estamos no agora. Então, agora, para pensar. A sua mente que cria a realidade, ela está no passado. Ela está na limitação das crenças. Ela está com uma programação do subconsciente que você não tem acesso, lhe condicionando. Então, nós estamos dentro de uma fenomenologia de elevação e ascensão da Terra, que tem a transição planetária, mudança de linha temporal natural, e ainda somos influenciados por uma rede neural eletromagnética que nos influencia tanto com informação midiática quanto com influências de frequência. E aí a nossa vida recebe essas influências, todos nós recebemos, e a nossa mente, que ela é que constrói a realidade, que constrói a vida que queremos, está condicionada ao passado. E aí o presente, que é o momento do agora,
nós não conseguimos viver, porque a gente está constantemente no passado. E aí, como a gente não consegue viver agora, o que é que acontece com a gente? A gente repete padrões. Por isso que entra ano e sai ano e a vida é do mesmo jeito. Então, as crenças estão gravadas no passado, em sua mente inconsciente. Está lá no subconsciente, né? O subconsciente, se você disser assim, eu vou fazer uma afirmação positiva, eu sou rico, o subconsciente vai dizer, você não é rico, porque você precisa sentir. As afirmações não funcionam num determinado momento, certo? Só funciona talvez no espelho, porque o espelho é um portal, um reflexo, né? Você faz na frente do espelho, olhando para você e sentindo o que está fazendo, tem mais possibilidade de dar certo. Mas na live passada eu falei, né, de como você driblar a mente subconsciente que quer controlar, que na verdade não é controlar, ela é uma energia conectada ao todo, né, conectada ao universo. Ela manifesta aquilo que é imprimido nela. Então, quando você fala, porque você precisa sentir, né, as emoções carregam isso. Quando você diz eu sou rico, eu sou bem-sucedido e você não é, de fato, você está querendo afirmar para tornar-se assim. Não acontece, porque você não sente. Então, uma das formas eu a todo momento tenho uma afirmação que a gente diz assim, ó, eu todos os dias me sinto cada vez mais próximo. Hoje, todos os dias, a todo momento, estou me tornando cada vez mais próximo. Você pode notar que você fala, ela não tem aquele peso da mente subconsciente dizer, não, você não é. Não, você está dizendo assim, todos os dias, a todo momento, estou me tornando cada vez mais próximo. Você está afirmando, mas não está em embate com o seu condicionamento. É uma forma de driblar o subconsciente, tá? E o passado, normalmente, ele está com a gente como referência, certo? O passado tem valor quando é visto como uma referência, tipo, a referência que eu tenho do passado, muito forte, é da escassez, né, da minha família, não relacionado ao meu pai, mas à minha mãe, não como uma prisão, mas como uma referência para dizer assim, a gente venceu, estamos vencendo. E ele nos mostra os padrões, erros, conquistas, né? Eu fiz um trabalho, eu fiz processo Hoffman, eu fiz hipnose, eu fiz barra, eu fiz tudo que você possa imaginar de técnica, tanto aprendi a formação, como fui receber até Teta Healing, etc. Mas a vida acontece apenas no presente. Mas o passado você precisa ressignificar. Se você nota que você já tentou de tudo e não está acontecendo, algo você tem que fazer, certo? E o passado só deve ser usado como um mapa de orientação, nunca como destino. Na constelação, a gente costuma falar que o passado ele é energia potencial, ele é combustível. Então, ele tem que alimentar o seu presente para a construção de futuros potenciais melhores, né? E o futuro não é fixo. Ele existe em potenciais de realidade. A cada decisão do presente, a cada decisão que você toma, a cada pensamento, a cada emoção que você carrega, você vai abrindo caminhos e fechando outros. O futuro já está escrito em forma de possibilidades, mas a nossa escolha consciente é quem define qual linha do tempo será vivida. É o que eu falei aqui no começo. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Por exemplo, qual é minha linha do tempo? Para vocês entenderem melhor. Eu quero, como professor, criar uma escola, né, de despertar a consciência para ajudar mais pessoas, né? Escola física, não só virtual, que tem o virtual, mas tem uma presença física. Então, eu vejo isso como um objetivo, certo? Esse é o meu objetivo. Usar, inclusive, inteligência artificial, mas que ela seja mais generativa. Então, eu tenho um objetivo da escola como meta, o despertar da consciência, entende? E aí, o que eu faço? Eu estou escolhendo esse caminho. Eu escolhi essa linha do tempo. Então, para eu ter essa condição, eu preciso de recursos financeiros. Lógico que só com a live aqui, né, com a ajuda de vocês, doações, e o que o YouTube nos repassa por monetização, não daria. Mas a gente sabe, né, dos projetos humanitários que estão chegando, que eu estarei à frente de talvez um ou dois. E nesses projetos humanitários eu pretendo
com os recursos, fazer isso. Então, eu tenho um objetivo muito claro. Então, eu escolhi uma linha da vida de prosperidade, alegria, felicidade. Essa linha da vida que eu tenho escolhido e eu tenho buscado todos os dias, cotidianamente, vigiando meus pensamentos, minhas ações e me tornando uma pessoa mais alinhada com o propósito do cosmos. E o que acontece com todos nós é que, como a gente não vive o presente, a gente está sempre no passado, e nós antecipamos o futuro por preocupação, ansiedade e medo. A mente humana tem tendência a viver em antecipação constante. A gente está sempre preocupado com alguma coisa. A gente está sempre falando de alguma coisa que nem aconteceu. Estamos sempre planejando, esperando, temendo ou desejando o que virá. Essa antecipação nos transforma em mestres do futuro, mas também em sabotadores da vida real. Na verdade, é um processo de sabotagem, porque a antecipação do futuro, ao invés de nos colocar em regiões potenciais melhores, nos coloca em dificuldades, desafios e problemas. O presente é a eternidade. O presente é o principal tempo mental que nós deveríamos estar, que devemos ficar. É o ponto onde o passado e o futuro se encontram. É a eternidade em movimento, é o único instante real de criação. Quando estamos realmente presentes, acessamos a sabedoria do passado e as possibilidades do futuro, sem sermos escravos de nenhum dos dois. Quando estamos totalmente presentes. Eu dei uma aula ontem do Conexão Ômega e eu falei para eles, eu vou estar tão focado no tema que nós vamos entrar no que o livro do conhecimento chama de tempo fora do tempo, que é o que a eternidade presente, o estado de flow. E todo mundo terminou disse assim, realmente, professor, a gente foi em estado de flow, porque a gente mergulhou na presença e não percebemos o tempo. Esse é o estado de flow. Então, nós devemos ressignificar o passado, continuarmos na presença e o futuro ser gerado por potenciais positivos. Por isso que devemos gerar mais pensamento positivo e devemos envolver com coisas boas, favoráveis e positivas. Devemos entregar nossa vida realmente ao reino de Deus, ao reino do céu. Porque tudo aquilo que nós queremos e almejamos nos será entregue. Basta que nós não tenhamos tanta produção de pensamento. Uma das coisas interessantes que eu tenho observado, por exemplo, a minha percepção está mudando muito, muito, com esses estudos novos, né? Desde a minha ida a Istambul, o contato com o canal Ômega, né? Que é muito forte, e você nota uma mudança na percepção, que é como percebemos as coisas, né? Como são, né? E aqui, né, nessa realidade, há uma ilusão do tempo, vivemos presos, né? Como eu falei, entre recordações e expectativas. A gente fica entre o passado e a esperança. Sempre. No passado e no futuro, e nunca no presente. Isso cria uma ilusão, né? Que o presente é apenas uma passagem. Mas o presente é tudo que existe. Passado e futuro são construções mentais, enquanto que o agora é a vida em si. O tempo verdadeiro é o agora. Tem um exercício da hipnose para você silenciar a mente. Nós vamos fazer aqui, deixa eu ver aqui, 2 minutinhos, para você entender. É quando você pode fechar seus olhos, respirar profundamente, mais uma vez, profundamente. E agora você relaxa a língua. Você vai notar que na hora que você relaxa a língua, a sua mente para de pensar. Os pensamentos param. Esse é um estado de tempo e presença. É um estado de agora. Quando você está presente, com os olhos fechados e a língua relaxada, sentado ou deitado, o que você pode fazer? Você entra nessa presença. E apenas sinta as sensações de calor, frio, né? Dependendo de se você estiver, do vento. Você perceba o silêncio. Esse é o estado de presença que traz a presença da eternidade, que é o agora.
Nesse estado, a nossa mente, nesse vazio, ela pode criar qualquer coisa. E tudo que a gente almeja e deseja, ele vem nesse silêncio. Tá? Então, criando a realidade. O que é que você está entendendo agora? Que nós estamos interferindo no tempo e a nossa mente não constrói nada no presente, porque estamos sempre presos no passado. Estamos antecipando o futuro por medo, ansiedade, por antecipação. Então, a lei do desenvolvimento do tempo, que fala disso, ela fala que o passado fornece informações. O presente gera escolhas. E o futuro é o espaço onde os potenciais se realizam, né? Onde as coisas são materializadas. Cada pensamento e emoção do presente envia ondas que reorganizam o nosso futuro. Nós estamos em contato com o futuro praticamente o dia todo, porque a gente está projetando, a gente está pensando, a gente está criando. A mente como sabotadora. Quando estamos conscientes, a mente repete os padrões do passado e os projetos no futuro. Assim criamos as mesmas histórias, dores, bloqueios, nos tornamos prisioneiros de ciclos repetitivos, ou ciclos repetidos, né? Acreditando que o destino é imutável, ou achamos que o destino é uma fatalidade, não é. O presente, ele abre essa eternidade e abre o portal, né? Abre essa conexão multidimensional. O presente é um portal de poder. Ao vivermos desperto no agora, podemos modificar o passado e sua influência emocional e escolher novos futuros possíveis. Agora é o ponto de reconexão com a eternidade. Certo? O mestre do futuro. Somos mestres, né? Em antecipar o futuro, porque nossa consciência se projeta nele. Mas mesmo dos fatos se manifestarem, mesmo antes dos fatos se manifestarem. Então a gente está ansioso, aí você já manifesta uma preocupação, um problema, antes mesmo de acontecer. Pesquisas mostram que o corpo reage a estímulos antes que aconteça, como se já soubesse do que virá. Isso prova que o futuro chega primeiro, como uma informação sutil, antes de se tornar realidade. O futuro vem primeiro, não é o presente. Quem alimenta o futuro é o passado. Muito louco isso, né? Então, você está começando a entender que, na verdade, você nunca vive você não está vivendo a sua vida, porque a sua mente está aprisionada no passado. E você está antecipando um futuro que você queria que fosse melhor. Por causa das suas preocupações e porque você não consegue estar consciente. Então, o sabotador interno, no entanto, essa capacidade de se transforma em sabotagem quando antecipamos o meio dos fracassos, dores, problemas e doenças. Tem pessoas, eu chego a uma pessoa que ela conversando comigo disse assim, eu acho que eu vou ficar com febre. Olha só, eu acho que eu vou ficar com febre. Aí depois disse assim, eu tenho para mim que eu vou ficar doente. Quando foi uma meia hora depois, eu falei, cara, eu estou com febre, estou doente. Porque o corpo sente. Ele antecipa. E ao projetar a negatividade no futuro, alimentamos potenciais destrutivos. O que acontece no planeta hoje? O caos, uma premonições do futuro antecipado pelo inconsciente coletivo. E a manipulação da Matrix, junto com o inconsciente coletivo, criou essa linha temporal de caos e de um futuro que a gente começa a ver como incerto, né? Como dúvida. Então, a mente ela cria as realidades antes mesmo de vivê-las, antes mesmo da experiência. E a gente deve seguir o caminho da consciência. Então, o segredo é transformar a antecipação em uma criação consciente, como eu falei claramente o que eu quero. Né? Despertar a consciência da humanidade através de ensinamentos práticos e teóricos, e que fosse acessível a todas as pessoas. Esse é o meu objetivo. Então, tem as metas cumpridas, né? Então, ao focarmos em emoções elevadas, fé e clareza, construímos futuros harmônicos, ou futuros de paz, né? Futuros mais equilibrados, organizados. E não se trata de fugir do passado, né? Você nunca vai fugir e vai apagar o passado. O passado vai estar lá, mas ele é uma informação. Você deve usar ele como combustível. Ou do futuro, e viver também preocupado, ansioso, ou querendo muito algo, você congela a possibilidade disso acontecer, porque você está bloqueando o fluxo da energia. Né? Porque você fica atraindo o presente, na verdade, antecipando o futuro. Como consciência criadora. Daí você não entende que as coisas não acontecem. Então, o presente é, de fato, a eternidade. E o agora não é apenas um instante passageiro, é um campo eterno de possibilidades. No presente, cessamos o tempo fora do tempo. A dimensão onde todas as linhas do futuro coexistem. Tempo fora do tempo, acessando
dimensão ômega, quinta dimensão. Para sua mente criar futuros melhores, você precisa ficar em silêncio e produzir pensamentos positivos e sair um pouco dessa repetição de padrões de pensamentos negativos. Então, meus amigos, seja feita a vontade de Deus, né? Que a vontade de Deus é a vontade de nos dar o que queremos, né? Possibilidade, prosperidade, evolução e ascensão. Então, solte as suas preocupações, solte os seus problemas, deixe fluir. Procure buscar viver no presente. A vida é um fluxo, né, meus amigos, de desdobramentos. Passado ensina, o futuro inspira, mas apenas o presente é que transforma. Quando paramos de sabotar, de ficar repetindo padrão, de ficar no medo, nas crenças que nos limitam, e passamos a ser criadores, o que é co-criar com o universo? É quando eu crio consciente. Entendeu? Descobrimos que a eternidade já está aqui, dentro do agora. A eternidade está aqui. O todo está aqui. O vazio, o vácuo está aqui. Tá? Então é isso, meus amigos. Esse é o nosso vídeo, né? Sobre o tempo passado, presente e futuro. Agradeço a todos vocês aqui pela nossa alegria, né? Pela nossa audiência de estarem aqui, nos seguir, nos acompanhar e ajudar o nosso canal, né? Nós contamos sempre com sua ajuda, com seu apoio. Muito obrigado. Aqui é o professor Paulo Cassiano, gravando mais um vídeo bem interessante. Compartilhe com o maior número possível de pessoas e procure estudar isso. Esses assuntos são interessantes, vão te ajudar no despertar. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu!